Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao TI Explico, um canal especializado em redes de computadores que vai ensinar você tudo sobre esse assunto. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois tópicos: transmissão de dados e tipos de redes. Então, sem enrolação, já vai deixando o like no vídeo e vamos começar. Transmissão de dados. Vamos lá, para entender transmissão de dados, é necessário que você entenda um conceito simples. Basicamente, a troca de informações que ocorre entre dois aparelhos é diferente dependendo da forma com que esses aparelhos estão se comunicando. E essa forma é justamente a transmissão de dados. São padrões de transmissão que os dispositivos fazem entre si dependendo da situação. E os três tipos de transmissão de dados que temos são o Simplex, Half Duplex e Full Duplex. E bem, eu sei que parece meio confuso logo de cara falando tanta coisa, mas com estes exemplos de transmissão vai ser muito mais fácil de entender este conceito. Então vamos começar com Simplex. Este tipo de transmissão ocorre quando apenas um aparelho transmite a mensagem, enquanto o outro apenas recebe ela. É basicamente uma relação única entre receptor e transmissor. Quem transmite sempre vai transmitir e quem recebe sempre vai receber. Um exemplo disso seria com a TV e a emissora de TV. No caso, a emissora sempre vai transmitir o sinal de TV e sua TV sempre vai receber este sinal. Half Duplex. Este aqui ocorre quando os dois aparelhos podem tanto transmitirem quanto receberem dados, porém apenas um de cada vez. Um exemplo claro disso são aqueles rádios de comunicação ou rádios amadores. Isso ocorre porque perceba que quando o outro está falando no rádio, você só poderá falar quando o outro terminar, e vice-versa. Portanto, os dois não podem se comunicar com o rádio ao mesmo tempo, apenas um de cada vez. Full Duplex. Bem, se o Half Duplex os dois aparelhos podem falar, mas só um de cada vez, no Full Duplex isso aqui não existe mais. Não só os dois aparelhos poderão receber e transmitirem dados, como também isso pode ser feito tudo de uma vez, com todo mundo recebendo e transmitindo junto. Um ótimo exemplo disso são as videochamadas, em que todo mundo pode falar ao mesmo tempo, que não tem problema nisso. E bem, sobre transmissão de dados é apenas isso. Agora vamos falar sobre tipos de redes. Este tópico aqui basicamente irá abordar sobre os exemplos de redes que podem existir neste mundo. Ou seja, quando alguém deseja instalar uma rede em sua casa, a pessoa não vai lá e começa a montar as coisas de tudo quanto é jeito. Não, ela precisa antes entender qual tipo de formato de rede é necessário para ela. E este modelo de rede, digamos que padrão, são justamente os tipos de redes. No geral, as redes dependem de 4 características: tamanho da cobertura, número de usuários na rede, quantidade e tipos de serviços de rede, além da área de responsabilidade. Tendo em vista esses pontos, nós temos algumas redes padrões no mercado que falaremos agora, começando por LAN e WLAN. LAN é uma rede pequena, ou seja, um padrão de rede que é construído em áreas pequenas, como de um apartamento ou uma casa. Às vezes as LANs também são usadas em empresas, mas no caso seriam empresas muito pequenas ou que são controladas por apenas um departamento de TI, como uma escola, por exemplo. A transmissão é feita por cabos e o tipo de topologia é barramento. E ainda falando sobre as LANs, outro tipo é a WLAN, que a única diferença dessa aqui para a LAN convencional é que a transmissão da WLAN é feita por ondas de rádio, ou o famoso Wi-Fi. Esse tipo de rede pode operar nos modos de infraestrutura, quando os clientes sem fio conectam-se a um access point ou um roteador sem fio. Nesse tipo de infraestrutura, o AP conecta-se a um switch por cabos de cobre normalmente, e apenas no switch. Não é necessário ficar colocando o cabo em todos os hosts. E bem, o outro tipo de infraestrutura é o ad hoc, que é quando uma WLAN cria-se em caso de necessidade. PAN. Bem, se a LAN já era pequena, essa aqui é minúscula. Redes do tipo PAN são de área pessoal, ou seja,
redes de curtíssimo alcance, que serve para conectar dispositivos pequenos como mouse, teclado e impressoras e se dedicam a apenas um host. E bem, eu sei que falando assim você deve estar pensando: pô, já que essa rede é tão pequena assim, ela deve ser inútil então. E bem, a verdade é que isso não é real, porque ela não só é muito útil, como também eu tenho certeza que você aí que está em casa já deve ter usado essa rede pelo menos uma vez na vida. Isso porque redes do tipo PAN se conectam através da tecnologia Bluetooth. E bem, o Bluetooth você provavelmente conhece. É uma tecnologia de comunicação sem fio que faz a transmissão de dados de maneira rápida e em curta distância. A tecnologia opera na frequência de 2,4 a 2,485 GHz e tem o recurso do AFH, que faz os sinais saltarem usando frequências diferentes, desde que seja dentro do alcance Bluetooth. Esse recurso é feito para reduzir interferências entre vários dispositivos Bluetooth em um mesmo ambiente. MANs e WANs. E bem, para finalizar, vamos parar de falar de redes pequenas e focar no completo extremo, em redes de uma cobertura extremamente grande. Tais redes são a MAN e WAN, e eu vou explicar cada uma delas agora. Bem, vamos começar pela MAN, ou a chamada Rede de Área Metropolitana, que, como o próprio nome já sugere, trata-se de uma rede que abrange uma região gigante, como de uma cidade ou cidades muito próximas. Nesta rede, nós podemos ter vários prédios conectados por backbones de fibra óptica ou sem fio. Os equipamentos de rede vêm em um único provedor de serviço, como o da NET, por exemplo. Agora, sobre a WAN, essa aqui é maior ainda, pois permite a conexão de várias redes que estão em locais muito gigantes, como em questão de continentes diferentes. Sim, uma WAN é capaz de conectar continentes, você não ouviu errado. Portanto, o melhor exemplo de uma WAN que podemos citar é justamente a internet. E bem, gente, este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais em outro vídeo do TI Explico. Então, tchau!